Neste vídeo vamos falar do fascinante mundo dos macacos. Apresentaremos a diversidade de espécies existentes e o papel fundamental que desempenham nos ecossistemas ao redor do mundo. O objetivo do vídeo é explorar as diferentes espécies de macacos e compartilhar informações interessantes sobre elas. Além disso, contextualizaremos a relação entre os macacos e os seres humanos, mostrando como esses primatas são importantes e como eles têm influenciado a vida dos seres humanos e sua cultura. Os macacos estão divididos em dois grupos: macacos do Velho Mundo, que são encontrados principalmente na África e na Ásia, e as espécies mais conhecidas são o chimpanzé, gorila, orangotango, babuíno e o mandril. E os do Novo Mundo, encontrados principalmente nas Américas, que são o mico-leão dourado, sagui-bugio, macaco-aranha e macaco-prego, entre outros. Cada espécie será descrita em detalhes, destacando suas características físicas distintas, comportamentos sociais e curiosidades interessantes. Vamos aprender juntos sobre o comportamento social e a inteligência dos macacos, a estrutura social das espécies, como a formação de grupos e hierarquias. Abordaremos também o cuidado parental, a comunicação entre os macacos e a capacidade de uso de ferramentas por algumas espécies. Com exemplos de estudos científicos e curiosidades surpreendentes, demonstraremos a inteligência e habilidades cognitivas dos macacos, que muitas vezes se assemelham às dos seres humanos. Os macacos são grandes polinizadores e dispersores de sementes e têm um papel crucial no ecossistema das florestas. Essa relação simbiótica entre macacos e plantas ajuda a biodiversidade e a manutenção dos ecossistemas. Ao se alimentarem do néctar das flores, levam o pólen para outras flores, fazendo a fertilização e a reprodução das plantas. O pólen aderido em seu corpo é levado de uma flor para outra quando eles visitam as plantas em busca de alimento. A ideia de que os seres humanos têm uma ancestralidade comum com os macacos e outros primatas tem sido amplamente aceita na comunidade científica. No entanto, é importante esclarecer que a afirmação não é que o homem tenha vindo do macaco no sentido de que os humanos modernos são descendentes diretos dos macacos atuais. Em vez disso, a afirmação é que humanos e macacos compartilham um ancestral comum que viveu há milhões de anos. É uma teoria que foi defendida por Charles Darwin. É importante ressaltar que essa teoria não nega a singularidade e a complexidade dos seres humanos como espécie. Os humanos modernos pertencem à espécie Homo sapiens, que evoluiu ao longo de milhões de anos e possui características únicas que nos distinguem de outros primatas. Deixemos de lado as teorias, vamos conhecer um pouco cada espécie de macaco. Amplamente difundidos nos filmes de Hollywood com o personagem Tarzan, quem não se lembra da macaca Cheetah? O chimpanzé é um dos primatas mais conhecidos e intimamente relacionados aos seres humanos. Eles são nativos da África Central e Ocidental e compartilham uma série de características físicas e comportamentais semelhantes às dos humanos. Aqui estão algumas informações interessantes sobre os chimpanzés. Os chimpanzés têm uma aparência robusta e pelagem densa. Eles possuem braços longos e pernas mais curtas, o que os torna especialmente adaptados para a vida nas árvores. A cor da pelagem varia de marrom a preto, e os machos tendem a ser maiores do que as fêmeas, com uma média de altura de aproximadamente 1,2 a 1,7 metros quando estão em pé. Os babuínos são encontrados em várias regiões da África, como savanas, florestas, áreas montanhosas e regiões costeiras. Esses animais são conhecidos por sua aparência distintiva e comportamento social complexo. Os babuínos têm um corpo robusto com pelos curtos e uma face alongada. Eles têm um focinho proeminente, olhos e orelhas grandes e uma cauda curta. A coloração do pelo varia entre as espécies, mas geralmente é marrom ou cinza, com áreas de pelo mais claro ao redor do rosto e das nádegas. Os orangotangos são encontrados apenas nas ilhas de Bornéu e Sumatra, no Sudeste Asiático. Têm uma aparência distinta, são inteligentes e têm uma intensa relação com o ambiente onde habitam. Eles têm pelagem longa e espessa e pode variar de cor entre o marrom avermelhado e laranja. Os machos têm características distintas, bochechas largas e almofadadas, chamadas de flanges, e se revelam com a idade e a maturidade sexual. Os machos adultos têm uma estrutura carnuda na garganta conhecida como gola. Os gorilas são conhecidos por sua aparência imponente e comportamento social complexo. São nativos das florestas tropicais da África Central e Ocidental. Os gorilas são os maiores primatas vivos. Os machos adultos podem atingir uma altura de 1,7 metros e pesar 200 kg. As fêmeas são menores, pesando em média 100 kg.
Possuem o corpo robusto, braços longos, uma cabeça grande com uma crista sagital proeminente e andam nas quatro patas. Os saguis são pequenos primatas nativos das florestas tropicais da América do Sul, especialmente do Brasil. Os saguis são de pequeno porte, com um tamanho médio de cerca de 20 a 30 centímetros e um peso variando entre 200 e 400 gramas. Eles têm uma pelagem densa e macia, geralmente em tons de marrom, preto ou cinza, com variações de cores em diferentes espécies. Além disso, eles possuem garras especiais em seus dedos para ajudar na locomoção em árvores. O mico-leão dourado é um primata endêmico do Brasil e um dos símbolos da conservação da biodiversidade no país. O mico-leão dourado é caracterizado por sua pelagem exuberante dourada ou cor avermelhada, daí o seu nome. Eles possuem uma juba ao redor do rosto, que é mais proeminente nos machos adultos que se assemelha à juba de um leão. São pequenos primatas com comprimento total do corpo variando de 20 a 35 centímetros e uma cauda longa e peluda. O macaco-prego é uma espécie de primata. Eles são encontrados nas florestas tropicais da América Central e do Sul, incluindo países como Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Esses macacos são conhecidos por sua aparência distintiva. Eles possuem um corpo compacto e pelagem espessa, com cores que variam do marrom escuro ao cinza claro, dependendo da espécie e da região em que vivem. O macaco-prego tem uma cauda longa e preênsil, que é usada para auxiliar na locomoção e equilíbrio. O bugio, também conhecido como guariba, é encontrado na América Central e do Sul. Existem diferentes espécies de bugios, o bugio preto e o bugio ruivo. Uma característica marcante dos bugios é o seu chamado vocal característico, que é alto, potente e pode ser ouvido a longas distâncias. Esses chamados são uma forma de comunicação entre os membros do grupo e servem para demarcar território e manter a coesão social. O som emitido por eles é muitas vezes descrito como um rugido ou uivo. O macaco-aranha, também conhecido como macaco-aranha preto, é uma espécie de primata encontrado nas florestas tropicais da América Central e do Sul. O macaco-aranha recebe esse nome devido à sua capacidade de se movimentar habilmente nas árvores, utilizando seus longos membros e uma cauda extremamente forte. Essa cauda é usada como uma quinta mão para agarrar galhos e se locomover agilmente pelas copas das árvores. Essa habilidade lhes confere uma locomoção arbórea ágil e especializada. Os lêmures são endêmicos de Madagascar, uma ilha localizada na costa leste da África. São conhecidos pela aparência única e comportamento peculiar. Existem mais de 100 espécies diferentes de lêmures, variando em tamanho, cor e hábitos. Os lêmures têm uma ampla diversidade de formas e tamanhos e variam desde lêmures pequenos, como o lêmure-rato com 10 centímetros, até maiores, como o lêmure-indri, que pode chegar a 1 metro e seu pelo pode ter cores diferentes, incluindo tons de marrom, preto, cinza e branco. Obrigado por assistir este vídeo. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe, deixe um comentário e inscreva-se no canal.